Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje vamos falar sobre locução verbal. E se você curte minhas aulas, deixe seu like, se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Veja-se no botãozinho, pessoal, abaixo, onde tem escrito inscrever-se, se está mostrando que você está inscrito, porque o YouTube fez algumas modificações e desinscreveu algumas pessoas. Então, se lá tiver escrito ainda inscrever-se, você clica, né, para mostrar a palavrinha inscrito, ok? Muitas pessoas gostam do canal, mas também se esquece de se inscrever, não é? Então, o que é locução verbal? É a combinação de dois ou mais verbos com o valor de um verbo. E a locução verbal é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Ah, professora, não entendi nada. Então vamos ver aqui nos exemplos para que vocês compreendam melhor. Lembrando, pessoal, que essa aula é direcionada para quem está no 4º e no 5º ano do ensino fundamental. Mas também se você estiver estudando EJA, travessia, não é? Alguns programas do governo e você está relembrando esse assunto ou estudando, não é, pela primeira vez, você também pode ficar aqui no canal, tá certo? Sinta-se à vontade e sejam todos bem-vindos aí. Então vamos lá. Nós temos aqui a frase: ela vai chegar mais tarde. Observe que nós temos nessa frase ou oração, não é, pessoal? Eu utilizo muito a palavra frase porque, como eu trabalhei muitos anos com crianças, não é? A gente, quando está ensinando as crianças, a gente utiliza muito a palavra frase. A gente não utiliza muito a palavra oração, tá bom? Então, para os que já conhecem a palavra, o significado, não é, da palavra oração, sabe que nós podemos chamar essa frase também de oração, não é? E as crianças que ainda não sabiam disso, agora fiquem sabendo, não é? Nós podemos chamar de frase ou de oração. Então aqui, nesta oração, nós temos dois verbos e aqui nós temos uma locução verbal. Esses dois verbos poderiam ser trocados por um único verbo. Observe, ela vai chegar mais tarde. A gente poderia trocar por ela chegará mais tarde, tá vendo? Porém, nesta frase aqui, que a gente possui apenas um verbo, não é? Você observou que eu já troquei, já disse frase de novo, é o hábito de chamar frase, tá bom, pessoal? Perdoe aí. Então, aqui, como temos apenas um verbo, aqui não temos uma locução verbal. Nós só temos locução verbal quando temos dois ou mais verbos, tá bom? Então, aqui temos um verbo auxiliar e um verbo principal. Outra coisa que é importante você saber, uma dica importante, é que esse verbo aqui, o segundo verbo, ele sempre será o verbo principal. E esse aqui, o verbo auxiliar, tá bom? Ah, professora, e se tivesse um terceiro verbo aqui, ele seria auxiliar ou principal? Ele também seria chamado de verbo principal, tá bom? Então, sempre você vai ter o primeiro verbo auxiliar, que ele é flexionado. O que é flexionado, professora? É conjugado, tá bom? É conjugado. Por exemplo, aqui é a conjugação do verbo ir. Ela vai, ok? Então, o verbo ir, ele foi flexionado, ok? E aqui o chegar, que é o verbo principal, ele está escrito no modo infinitivo. Eita, professora, complicou. O modo infinitivo é a forma natural do verbo, ok? Chegar. Porque a locução verbal, os verbos principais, eles podem estar escritos nas formas no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Eita, professora, não entendi nada. Eu vou deixar aqui um link acima desse vídeo com a outra aula onde eu falo sobre as formas
nominais do verbo. Mas se você ainda não estudou esse assunto, não precisa você assistir agora para não complicar. Mas se você quiser assistir e ver se você compreende, você assista, tá bom? Se você achar que está muito difícil, aí não assista agora. Apenas observe aqui a locução verbal, tá bom? E não esqueça disso, que para ser locução verbal, a oração ela precisa ter 2 verbos, tá bom? Se a oração tiver apenas um verbo, ela não é considerada locução verbal. Vamos ver o outro exemplo. Eu tinha comprado uma bolsa. Então, aqui nós temos o verbo flexionado, tinha, não é? Que é o verbo auxiliar, e o verbo principal, comprado, tá bom? E essa frase, ela poderia ser muito bem escrita dessa forma. Eu comprei uma bolsa. Porém, quando temos apenas um verbo na oração, aqui não temos uma locução verbal. Lembrando que só é considerada locução verbal quando eu tenho 2 ou mais verbos na oração. Tá bom, pessoal? Então, eu trouxe aqui alguns principais verbos auxiliares, que são ser, estar, ter, haver e ir. Porém, existem outros, tá bom? Sendo que eu trouxe apenas esses. E alguns verbos principais, escrevendo, sair, decidido. É claro que existem outros, eu trouxe apenas alguns exemplos, tá bom? E eu vou deixar uma atividade na descrição do vídeo que vocês podem imprimir, praticar esse assunto, não é? Como eu já falei, serve para as pessoas que estão estudando aí no 4º, 5º ano, não é? E nos outros programas do governo. E com a atividade vai ficar mais fácil ainda de você compreender, não é? Porque você vai assistindo a aula, vai praticando e vai aprendendo mais, tá bom, pessoal? Siga-nos lá no Instagram também, que tem muitas dicas de português para vocês. Tchau e até o próximo vídeo.